Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso CT Entrevista, né? Aquele nosso novo programa mais abrangente, falando de todos os temas. E nós vamos falar sobre um tema caro para mim e para todos nós, que é a cultura, né? E para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui o coordenador estadual do Comitê Paulo Gustavo no Tocantins, o ator, diretor, meu amigo Cícero Belém. Vamos falar sobre esse assunto que tem preocupado a classe artística, né? Nessa semana, final de semana, a Associação de Cinema e Vídeo do Tocantins, a CTV, divulgou aí a preocupação com a possibilidade do Tocantins aí de perder investimentos aí de 41 milhões de reais, né, da Lei Paulo Gustavo, é isso mesmo, para o Tocantins destinado aqui em 2023. Cícero, primeiro, muito obrigado por receber a gente novamente. E é isso mesmo? Existe essa preocupação? Como que é essa história? O, é, o Kleber, é um prazer enorme estar aqui conversando com você. Muito tempo que a gente não se falava, você não me entrevistava, mas estamos aqui com muita alegria estar com você e no seu portal, que é muito conceituado na cidade, no estado. Olha, na verdade, assim, eu acho que algumas coisas é muito importante a gente esclarecer, né? O primeiro aspecto é que o setor da cultura, os artistas, os produtores culturais, os agentes, pessoas ligadas às comunidades tradicionais, seja dos povos originários, seja dos povos de quilombos, né? Tem uma preocupação com a execução da Lei Paulo Gustavo. A lei ela foi criada, vem sendo debatida desde 2021, foi resultado assim de uma ampla mobilização do setor cultural de todo o Brasil, é uma conquista da sociedade e do setor cultural. E essa lei, com base já na experiência vivida na Lei Aldir Blanc I, ela traz um conjunto de novidades, ela praticamente já se autorregulamenta. E o que ela estabelece? Que os entes federativos, como se trata do repasse de recursos do governo federal para os estados, para o Distrito Federal e os municípios brasileiros, então ela praticamente se autorregulamenta e ela define algumas coisas que são primordiais para que os entes possam ter acesso aos recursos para fazer posteriormente a distribuição ao público de fato que ela se pretende alcançar. Então, a lei ela define que, e aí ela já está isso já está aprovado, definido, não tem mais o que mudar nem o que esperar. Ela define que os entes façam escutas públicas, audiências públicas, seminários, esses seminários eles podem ter um caráter territorial, ou estadual, ou local, né? O ente é que vai definir isso juntamente com o Conselho Estadual de Cultura ou com os conselhos municipais, vão definir o melhor formato e ouvir todos os setores da cultura, todas as comunidades. Isso é uma condição é, é uma condição indispensável para que a lei seja implantada, para que ela seja executada, né? Então, nesse sentido, alguns estados, alguns municípios já estão antecipando, porque os prazos, veja, a lei foi aprovada o ano passado, foi vetada pelo presidente da República, o Congresso derrubou o veto, o recurso era para ter chegado ainda em 2022, houve toda uma política, toda uma ação do governo anterior voltada assim para prejudicar a classe, né, para prejudicar o setor, porque havia um confronto muito direto entre o setor da cultura e o governo passado. Então, assim, os agentes culturais estão absolutamente prejudicados, porque o recurso é emergencial e já era para ter saído. Então, a preocupação hoje do setor cultural do Tocantins é no sentido de que o Estado, o governo do Estado, a Secretaria da Cultura e do Turismo, possa se antecipar ao processo, não esperar agora, daqui a 20 dias, o Ministério regulamenta. Essa é uma medida provisória que vai definir isso dentro da alçada orçamentária, um decreto que vai dizer como é que vai ser o repasse direto entre o Estado brasileiro e os municípios, Distrito Federal e os governos estaduais, mas uma série de outras questões os estados e os municípios já podem antecipar. Uma delas é a escuta.
Porque uma vez feito a escuta, definido como é que vai se dar esses critérios, o Estado também precisa desenvolver uma regulamentação estadual e os municípios uma regulamentação local de como é que esses recursos vão ser aplicados nessas comunidades. Então, o anseio e assim, uma certa angústia que possa existir é nesse sentido de que, olha, podemos antecipar, é preciso entender que o processo pode ser adiantado e na hora que o governo federal disponibilizar a plataforma Mais Brasil e fazer sua regulamentação, aqui você já está meio caminho andado e o recurso vai chegar muito mais cedo. Entendi. Agora, os municípios também ainda não se movimentaram ou só o Estado que não se movimentou? Veja, nós temos realidades diferentes. Por exemplo, o município de Palmas já fez a escuta em 2017, já sentou com todos os setores, já tratou de como vai se dar a distribuição e já praticamente está com os editais prontos. Na hora que o governo federal dá o sinal definitivo, o município praticamente já vai lançar. Agora, o que está atrasado? São os municípios tocantinenses, os 138 municípios tocantinenses. Muitos municípios sequer têm o conhecimento da lei, sequer compreende a dinâmica e a mecânica, ou tem quadros, né, estruturas em seu quadro administrativo para poder tratar da execução e da implementação da lei, né? O Estado, por sua vez, ainda, apesar da receptividade do secretário Essi, do superintendente Reumivan, que tem recebido, que tem conversado, eu mesmo tive com eles há 2 semanas atrás, mas ainda isso não se efetivou na prática. Talvez eles venham tendo algumas dificuldades. Então, esse tempo e essa dificuldade para que o Estado possa fazer as escutas e para que os 138 municípios, digo 138 porque são 139, Palmas já fez, os 138 municípios possam se preparar para fazer também essas escutas e lançar a mão dos recursos. Até porque o IBGE divulgou recentemente que cerca de 80% dos municípios tocantinenses não aplicaram a lei Aldir Blanc I. Ou seja, o recurso chegou, eles não conseguiram lançar mão, não conseguiram colocar à disposição da sociedade, então isso faz uma falta muito grande para o setor da cultura e para a economia local, né? Eu estava até É, vendo, parece que o Estado deixou de aplicar R$ 1 milhão, né, dos 17,5 milhões da Lei Aldir Blanc, né? Então, esse recurso foi devolução dos municípios, inclusive, que não conseguiram aplicar, e o Estado também teve as suas dificuldades de última hora, né? Porque as leis, como são emergenciais, requerem ações muito rápidas, né? Senão você perde os prazos e aí não consegue também executar, né? E agora, uma coisa Agora, interessante que vocês têm falado, e eu vi aqui no material de vocês, é isso, que muitas vezes as pessoas não veem o potencial desse setor, né? Nós estamos falando aí do montante de R$ 41 milhões, e vocês mesmos dizem do potencial disso de movimentação da própria economia, quer dizer, é esse dinheiro que vai ser aplicado aqui no Estado, que vai rodar aqui no Estado, ou seja, não é simplesmente muitas vezes como se vê, né? Geralmente o poder público vê a cultura é dinheiro jogado fora. E na verdade não é investimento, e nesse caso, um investimento que faz circular a economia do Estado, né? o Kleber, há um desconhecimento total e a gente precisa fazer essa discussão aqui no Estado com mais qualidade mostrando dados, números, né? Porque a cultura, ela movimenta cerca de 5% do PIB nacional. Nossa, Ela gera mais empregos do que o setor automobilístico. nossa. Esses recursos, 41 milhões que virão para o governo do Estado, são 16 milhões para os municípios e 25 milhões para o governo do Estado, praticamente em torno de 80% das pessoas que serão contempladas por esses recursos, dos agentes culturais, das produtoras, das comunidades produtoras de cultura, quilombolas, povos originários, comunidades tradicionais, esses recursos ficam na economia criativa e em produções, atividades culturais de caráter comunitário. Então, é a costureira, é a Dona Maria, é o mercadinho, sabe? Toda uma rede de produção
social, né, que vai ser beneficiada com esses recursos. Porque os artistas eles estão nas suas comunidades, nas suas localidades. Ele vai aplicar o recurso lá junto com os fornecedores locais. E um outro aspecto também importante, e aí há um desconhecimento profundo, é que tudo que você investe em cultura, o governo também arrecada impostos. Você paga também toda uma carga tributária. Então, parte desse recurso ele volta para o próprio Estado. Então, você faz ali a economia girar, né? Então, a gente está. Eu acho que aqui no Tocantins a gente começa a se preocupar muito em tratar desses números, desses dados, porque você investir na cultura, cultura é investimento, é desenvolvimento humano e social. Sim. É desenvolvimento da qualidade de vida, da melhoria de vida das pessoas, né? Com certeza, não tenho dúvida disso, né? E aí, até nessa esteira, entrando num assunto também coligado, né, mas importante, tão igual é sobre a criação da Secretaria de Turismo, né? Que também é uma forma de menosprezo, quer dizer assim, a cultura é uma coisa que não é muito importante, joga lá uma diretoriazinha lá e tá bom. E, na verdade, por tudo isso que nós estamos falando, o desenvolvimento humano, social e também a capacidade até de interferir na economia, gera essa necessidade, né, de nós termos uma estrutura própria para a cultura também dentro da máquina administrativa, né? Então, essa necessidade de um órgão próprio, de estrutura própria, de quadros qualificados tecnicamente para tratar dos problemas da cultura, é uma situação que precisa ser debatido no estado do Tocantins, sabe? Nós precisamos, o Estado, o poder público, ele precisa qualificar melhor. Não basta só você criar a secretaria, é preciso dar à secretaria as condições técnicas necessárias para responder às demandas que são colocadas pela sociedade. Porque a cultura ela é muito singular, ela tem características muito próprias, né? E ela está num campo simbólico muito forte. E às vezes as pessoas é, não têm uma dimensão da amplitude que é esse campo simbólico e das implicações que ele traz que precisam ser materializadas na gestão. Então, uma boa gestão de cultura ela precisa ter orçamento, ela precisa ter quadros qualificados, e esses quadros qualificados gente que entenda do aspecto simbólico que a cultura representa na vida das pessoas no seu sentido mais amplo, gente que entenda de números, de administração, de economia, né? Gente que entende da parte jurídica. Sim. É um conjunto, são várias células é, que precisam estar afinadas e juntas para fazer uma grande gestão da cultura, né? Uma gestão eficiente e, sobretudo, com sensibilidade para entender as singularidades que a cultura apresenta, que é muito ampla, que é muito diversa, que tem complexidades. E desenvolver uma política pública de cultura passa por compreensões profundas sobre a identidade cultural, sobre os nossos patrimônios históricos, sobre o nosso patrimônio humano, porque a sociedade como um todo ela produz cultura, né? Sobre os fazeres e saberes artísticos e culturais. A gente fala muito da cultura, em princípio vem assim à frente e grita, não, a cultura é dos artistas. Os artistas só são um dos elos importante do fazer cultural, porque a sociedade como um todo é que produz a cultura. Tem aquele que é o agente que faz a arte, que faz o seu teatro, que faz a sua dança, que faz a sua pintura, a sua tela, mas você tem aquele que consome, tem aquele que produz outros tipos de manifestações culturais, que é todo o ser humano, né? Que é toda a sociedade tocantinense. E a política cultural ela precisa dessa essa visão global, nessa visão do todo. Com certeza. E me diga uma coisa, o setor foi um dos mais impactados pela pandemia. Nós tivemos uma situação muito difícil, muitos artistas passando por situação difícil. Passada o momento mais difícil da pandemia, como que está hoje em termos dessa recomposição, até financeira, até de mercado da classe artística aqui no Tocantins? Olha, é,
a gente vem passando por um processo delicado, essa reestruturação, né? Há uma máxima no meio cultural que é muito verdadeira, que a cultura foi o primeiro setor impactado pela pandemia e será o último a sair desse processo todo. Então, você veja, não são todas as casas de espetáculos que estão abertas, as casas de espetáculos foram danificadas durante o processo de fechamento, porque exige manutenção ali cotidianamente. Então, se você não tem um círculo de atividades que assegura, inclusive, as condições financeiras para essa manutenção, isso vai danificando, são equipamentos sensíveis, né? A produção ainda não tem o que, por exemplo, muita coisa que foi feita como resultado da Lei Aldir Blanc I, os produtos estão empacotados, porque eles ainda estão impossibilitados de circular, seja porque as casas de espetáculos não estão funcionando 100%, seja porque a produção, o recurso que você tinha foi possível a produção naquele momento, mas ele não lhe permitia condições de circular, de fazer esse produto adquirir uma outra dinâmica, né, de vida própria e de caminhada numa perspectiva sustentável, né? Então, assim, por isso que a Paulo Gustavo ainda é necessária nesse momento, né? Que é para dar esse impulso que o setor precisa para que recupere. Tem gente com empresas, com produtoras, com companhias que pagaram seus impostos quando recebeu a Aldir Blanc 1, mas já tem 1 ano e meio que não conseguiu circular o produto, não conseguiu vender aquilo que ele tinha, mas a carga tributária não deixou de cobrar, de existir. Então, tem gente hoje com dificuldade, por exemplo, de alocar mais recursos e de fazer de colocar seu produto na praça, porque tem dificuldades hoje do ponto de vista tributário que precisa ser resolvido, né? Ah, A lei vai te permitir aí recursos para você resolver essa situação e continuar vivendo, né? Continuar trabalhando, né? e daí, né, Cícero, então vem essa urgência que vocês têm de que coloque o processo em andamento. Quer dizer, como você disse, o que vocês estão querendo nesse momento é que se inicie, então, essa consulta pública, essa conversa da classe para se definir, para que quando a plataforma estiver disponível, o Estado já esteja avançado e aí não leve mais, não perca tempo para desbaratar, desembaraçar esse recurso disponível para vocês. É isso, né? Exato. Há uma expectativa de que nos próximos 20 dias o Ministério da Cultura faça a regulamentação nacional e libere. Se feito isso, os estados terão 60 dias para apresentar seus planos de trabalho. Se ele ainda for escutar, você vai ter aí uma perda de no mínimo mais 30, 60 dias. Então, o que era para 60 dias para ter o dinheiro em conta e já disponibilizar, você vai ter aí 120 dias no mínimo, né? Isso é um tempo muito grande. Então, há como encurtar esses caminhos. E eu queria aproveitar aqui, Kleber, e dizer aqui, aproveitar a sua audiência e, do respeito, do carinho que as pessoas têm pelo seu portal e por esse encontro de bate-papo aqui, é para esclarecer algumas coisas. Às vezes, o setor cultural, que é composto por muitos atores, e nós somos muito diversos entre nós, e o setor ele age muitas das vezes pelo coração, porque quem está passando por dificuldades para colocar seu produto é que sabe o que está vivendo, né? E às vezes as pessoas entendem assim, não, o setor cultural está fazendo barulho, não, o setor cultural nós estamos fazendo essa mobilização, não tem nada contra quem quer que seja, não tem nada contra as autoridades constituídas do Estado, ao secretário, nem ao superintendente de cultura. Não, o que a gente está pedindo é para que haja, é para que eles, inclusive, tenham condições, vamos dizer assim, técnicos mais qualificados e num número maior, que tenha capacidade, né, que tenha condições o próprio Estado de ter uma estrutura mais eficiente para que eles consigam executar com mais tranquilidade. E aí acho que é importante dizer, o Estado ainda não conseguiu avançar nesse sentido, de uma formação de quadros técnicos mais consolidados para a sua estrutura da cultura, quadros mais profissionais.
São poucos os que existem, às vezes são ocupados por pessoas nem sempre é, é, tecnicamente adequadas para aquela função, às vezes é uma função política, né, que uma situação ou outra ali, isso tudo dificulta. Mas a gente precisa, inclusive, que a cultura tenha os quadros definidos, no quadro geral do Estado, tenha ali, assim como a educação tem quadro de cargos, carreiras e vencimentos, a saúde tem, a infraestrutura tem, a cultura também precisa. Você precisa de arquiteto na cultura, você precisa de historiador na cultura, você precisa de técnico em produção cultural. É uma gama de serviços, de cargos técnicos, que não são cargos políticos, mas técnicos, e que dão continuidade às políticas numa perspectiva de política de Estado, né? São esses servidores efetivos. A gente precisa recuperar isso no Tocantins, porque nós vivemos um desmonte na cultura do Estado nos últimos anos. Né? Eu acho que a partir da Lei Aldir Blanc I, o Estado começou a se posicionar novamente. Eu acho que o momento político, Kleber, ele é muito favorável à cultura nacionalmente, e eu vejo aqui um movimento, por exemplo, do governador, que é um tocantinense, e que conhece todos nós, né? Eu vejo um movimento sensível no sentido não, vamos atender a cultura. O que a gente precisa é que esse atendimento seja mais ágil e que ele seja bastante assertivo, né? Agora, a discussão na cultura, o debate cultural, ele sempre foi acalorado, ele tem tensionamentos, Faz ele tem parte. contradições, né? Isso faz parte da natureza intrínseca da cultura. É verdade. Agora, assim, não, você tem toda a razão. O secretário Erci é um cara muito preparado, uma pessoa sensível. O Helmivan é um artista, antes de tudo, né? Alguém do meio, né, do cultural. Eu não tenho dúvida que a sensibilidade não vai faltar neles para entender esse momento. E é interessante essa contextualização que você fez, né? Que, na verdade, a pandemia passou, não. A classe, e como outros segmentos, né? Estão ainda sentindo nesse momento os reflexos da pandemia, o que justifica mais ainda a pressa, né, de procurar agilizar o máximo possível para que esses recursos cheguem no menor tempo que for possível, né? É por aí, né, Cícero? A pandemia está passando, mas os efeitos eles vão permanecer ainda por algum tempo. Né? E uma coisa importante, Kleber, é que a cultura, através das linguagens, através do lúdico, das artes, do entretenimento, é um dos elementos fundamentais para a recuperação, não simplesmente do setor cultural e dos trabalhadores da cultura, mas o que os trabalhadores da cultura podem fazer é essencial para para a autoestima, para a recuperação desse tempo perdido, os efeitos dramáticos que foi causado na vida das pessoas como um todo, na sociedade como um todo. É o entretenimento, é a cultura, o conhecimento, a arte, que é capaz de contribuir efetivamente para a superação desses traumas tão violentos que a nossa sociedade brasileira e tocantinense foi acometida com a pandemia, né? As perdas que houveram, né? Em todos os sentidos, a cultura é eficaz, né? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida que é uma terapia, né, nesse momento aí que a gente precisa como É, sociedade para nos reconectar, nos reorganizar, famílias totalmente destruídas, né, pelo que aconteceu, traumatizadas, e eu acho que a cultura pode ter esse papel preponderante. Amigo, olha, muito obrigado por sua conversa, muito importante, a gente torce pelo setor cultural do Tocantins, nós temos talentos incríveis, você é um deles, nós temos tantos outros talentos aí, e nós esperamos que tudo ocorra bem com a nossa classe artística. Muito obrigado. eu agradeço e estamos aqui à disposição. Tá Um certo, abraço a então. todos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos lá, vamos valorizar a cultura, valorizar nossos artistas. Eu não tenho dúvida que a nossa classe, como o Cícero falou, o governador é um homem de Itaquaruçu, né, que é a grande referência, inclusive cultural nossa, o secretário Erci, Revilvan, que é um grande artista. Eu não tenho dúvida que tudo vai acabar bem. Espero que tenham gostado. Nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.